Ô, gente, eu não acredito que eu coloquei. Coloquei para gravar e tava aqui falando com o microfone fechado. Só agora que eu vi a mensagem de que o microfone estava fechado. Eu fiz a leitura desses tópicos aqui, né, que eu tinha grifado. Eu tinha sinalizado que na leitura passada finalizamos o capítulo 3 e iniciamos o capítulo 4, né, dificuldades com o real, em que ele começa a falar da lamela. Aí ele traz a pulsão de morte, a compulsão de repetição, traz o filme do Alien, O Oitavo Passageiro, e agora, aqui nesse tópico que eu tinha começado a leitura de hoje, ele está fazendo a construção. Vou ler novamente aqui. Embora não possa ser representada como é em sua monstruosidade, a lamena permanece dentro do domínio do imaginário, como um tipo de imagem que se esforça para esticar a imaginação até a própria fronteira do irrepresentável. A lamela habita a interseção do imaginário com o real. Representa o real em sua mais aterrorizante dimensão imaginária, como o abismo, o abismo primordial que devora tudo, dissolvendo todas as identidades. Uma figura muito conhecida em literatura em suas múltiplas roupagens, desde o Maelstrom, será que é assim que pronuncia? De Edgar Allan Poe, e o horror de Kurtz no fim de O Coração das Trevas de Conrad, até Pip de Moby Dick de Melville, que é lançado ao fundo do oceano experimenta o demônio Deus. As profundezas maravilhosas, onde as formas estranhas do mundo primitivo intacto passavam de um lado para outro diante de seus olhos passivos, Pip viu as multidões de insetos de corais, deuses onipresentes, que no firmamento das águas seguravam os orbes colossais. Viu o pé de Deus no pedal do dia e falou com ele. E por isso seus companheiros de bordo consideraram-no louco. Essa nota 23. Herman Melville, Moby Dick, a indicação, né, da citação. Esse real da lamela deve ser oposto ao modo científico do real. Para aqueles habituados a rejeitar Lacan como apenas mais um relativista pós-moderno, isso pode ser uma surpresa. Ele é resolutamente anti-pós-moderno. Do antifilosófico, agora Lacan anti-pós-moderno. Contrário a qualquer concepção da ciência como apenas mais uma história que contamos para nós mesmos sobre nós mesmos. Uma narrativa cuja aparente supremacia sobre outras, míticas, artísticas, é fundada unicamente no regime de verdade, para usar uma expressão popularizada por Michel Foucault. Ocidental, né, no regime de verdade ocidental e historicamente contingente. Para Lacan, o problema é que esse real científico é justamente aquele que nos falta por inteiro. Estamos completamente separados dele. Nunca chegaremos ao cabo da relação entre esses falaceres que sexuamos como macho e esses falaceres que sexuamos como mulher. Onde está essa fala de Lacan? Está em O Triunfo da Religião. A ideia que sustenta esta passagem é muito mais complexa do que pode parecer, de modo que temos de ser muito precisos aqui. O que separa nós humanos do real real, visado pela ciência, o que o torna inacessível para nós, não é nem a teia de aranha do imaginário, ilusões e mal-entendidos, que distorce o que percebemos, nem a muralha da linguagem, a rede simbólica através da qual nos relacionamos com a realidade, mas um outro real. Esse real é, para Lacan, o real inscrito no próprio cerne da sexualidade humana. Não há relação sexual.
A sexualidade humana é marcada por um fracasso irredutível. A diferença sexual é o antagonismo das duas posições sexuais, entre as quais não há denominador comum. O gozo só pode ser obtido contra o pano de fundo de uma perda fundamental. O mito da lamela apresenta a entidade fantasística, mito da lamela, entidade fantasística, que dá corpo ao que um ser vivo perde quando entra no regime, simbolicamente regulado, da diferença sexual. Como um dos nomes freudianos para essa perda é castração, podemos dizer também que a lamela é uma espécie de anverso positivo da castração. O resto não castrado, o objeto parcial indestrutível, amputado do corpo vivo, apanhado na diferença sexual. A conclusão a ser extraída é que o real lacaniano é uma categoria muito mais complexa que a ideia de um núcleo duro transitórico que sempre escapa à simbolização. Aqui vemos uma demarcação de que o Zizek não é milleriano, né? Por mais que eu tenha feito umas certas críticas na leitura no encontro passado, e claro, né? Partindo sempre da minha compreensão, da minha construção. Posso ser que eu mude de ideia no futuro. Estou aberto a isso, uma vez que estou em formação contínua e não tenho uma opinião formada sobre tudo. Mas vemos aqui uma certa demarcação, né, de lugar e diferenciação. Ele nada tem a ver com o que o idealista alemão Immanuel Kant chamou de a coisa em si. A realidade, tal como ela é lá fora, independente de nós, antes de ser distorcida por nossas percepções, não é absolutamente kantiana. Aliás, é no que insisto. Se a noção de real ela é extremamente complexa e a esse título é não apreensível. Não apreensível de uma forma que faria um todo. Seria uma noção incrivelmente antecipatória pensar que haja um todo do real. Isso é uma citação do mesmo texto, O Triunfo da Religião. Vou verify isso aqui. Como então podemos encontrar nosso caminho e introduzir alguma clareza nesse enigma dos reais? Comecemos com o sonho de Freud da injeção de ímã, escolhido por ele para abrir seu magnum opus, a interpretação dos sonhos. O pensamento latente desse sonho expressa o sentimento de culpa e responsabilidade de Freud pelo fracasso de seu tratamento de uma jovem paciente sua. A primeira parte do sonho, a confrontação de Freud com Irma, termina com ele examinando o fundo da garganta dela. O que ele vê ali apresenta o real sobre o aspecto da carne primordial, a palpitação da substância da vida como a própria coisa, em sua dimensão abominável de um crescimento canceroso. A segunda parte do sonho, a conversa crônica entre os três médicos amigos de Freud que oferecem diferentes desculpas para o fracasso do tratamento. Termina com uma fórmula química de trimetilamina em destaque. Cada parte, assim, termina com uma figuração do real. Primeiro, o real da lamela, da aterrorizante e disforme coisa. Depois, o real científico,
o real de uma fórmula que expressa o funcionamento automático e insensato da natureza. A diferença depende do diferente ponto de partida. Se começamos como imaginário, a confrontação especular de Freud e Iman, obtemos o real em sua dimensão imaginária, a horripilante imagem primordial que cancela a própria imaginação. Se começamos com o simbólico, a discussão entre os três médicos, obtemos linguagem privada da riqueza de seu sentido humano, transformada no real de uma fórmula sem sentido. Mas a história não acaba aí. A estes dois reais, temos de acrescentar um terceiro, aquele de um misterioso je ne sais quoi, o insondável algo que torna um objeto comum sublime, o que Lacan chamou de l'objet petit a, ou o objeto A pequeno, né? Ou o objeto pequeno A. Nos filmes de horror de ficção científica, há uma figura do alienígena oposta à do monstro irrepresentável e devorador do Alien de Scott, uma figura imortalizada em toda uma série de filmes dos anos 50, cujo representante mais famoso é Vampiros de Almas. Um americano comum está dirigindo em algum lugar na zona rural quando seu carro enguiça e ele vai pedir ajuda na cidadezinha mais próxima. Logo se percebe que algo de estranho está acontecendo na cidade. As pessoas estão se comportando de modo estranho, como se não fossem completamente elas mesmas. Fica claro para ele que a cidade foi controlada por alienígenas que penetraram corpos humanos e os colonizaram, controlando-os a partir de dentro. Embora os alienígenas pareçam seres humanos e ajam exatamente como eles, há, em geral, um pequenino detalhe que revela sua verdadeira natureza. Um lampejo estranho nos olhos, pele demais entre seus dedos ou entre as orelhas e as cabeças. Esse detalhe é o objeto A lacaniano, um traço pequenino, cuja presença transubstancia magicamente seu portador num alienígena. Em contraste com o alienígena de Scott, que é totalmente diferente de seres humanos, a diferença aqui é mínima, quase imperceptível. Não estaríamos lidando com a mesma coisa em nosso racismo habitual? Embora estejamos dispostos a aceitar o judeu, o árabe, o outro oriental, há algum detalhe que não deixa de nos incomodar, a nós ocidentais. O modo como acentuam uma certa palavra, o modo como contam dinheiro, o modo como riem. Esse pequenino traço os torna alienígenas, por mais que tentem se comportar como nós. Temos de distinguir aqui entre o objeto A como a causa de desejo e o objeto de desejo. Enquanto o objeto de desejo é simplesmente o objeto desejado, a causa de desejo é o traço em razão do qual desejamos o objeto. Algum detalhe ou tique de que, em geral, somos inconscientes e que, por vezes, até percebemos incorretamente como um obstáculo, apesar do qual desejamos o objeto. Essa distinção lança uma nova luz sobre a tese de Freud de que um melancólico não tem consciência do que perdeu no objeto perdido. O melancólico não é fundamentalmente o sujeito fixado no objeto perdido, incapaz de realizar o trabalho de luto sobre ele. É antes o sujeito que possui o objeto, mas perdeu seu desejo por ele, porque a causa que o fazia desejar esse objeto se retirou e perdeu sua eficiência. Essa distinção aqui é muito é, nítida em como situações, assim, episódios de depressão geralmente são muito é, comuns, assim, de maneira empírica, né? A gente observar que pessoas que, vamos dizer assim, não deveriam, fazendo um julgamento moral, né? Pessoas que não deveriam estar naquela condição, estão naquela condição de depressão. Então, não é como se a pessoa tivesse perdido o objeto de fato, né? É,
Inclusive, assim, vamos pensar o caso de depressão pós-parto, por exemplo. Se a gente fizer essa leitura bem grotesca, né, que Freud, em certa medida, articula, de que o desejo da mulher seria ter um filho, né, produzir um filho, tal, para ser seu objeto. E aí, por quê? Quando essa mulher pare uma criança, em tese perfeita e com todas aquelas idealizações, ou boa parte das idealizações alcançadas, e entra assim, né, num quadro chamado de depressão pós-parto. Então aí cabe-se a discussão do porquê Freud articulou o luto e a melancolia, né, como semelhantes, e talvez possamos articular o luto como a perda de objeto e a melancolia como a perda do desejo pelo objeto, né? Longe de acentuar ao extremo a situação de desejo frustrado, a melancolia ocorre quando finalmente obtemos o objeto de desejo, mas nos decepcionamos com ele. Eu acho que esse nos decepcionamos é um pouco exagerado. Não sei se trata de decepção, não. Nesse sentido preciso, a melancolia, decepção com todos os objetos positivos e empíricos, nenhum dos quais pode satisfazer nosso desejo, é o início da filosofia. Isso aqui é bom. Uma pessoa que durante toda a sua vida está acostumada a viver numa certa cidade e é finalmente obrigada a se mudar para outro lugar, sente-se, é claro, entristecida pela perspectiva de ser lançada num ambiente novo. Mas o que a deixa triste não é a perspectiva de deixar o lugar que durante anos foi o seu lar, mas o medo muito mais sutil de perder sua afeição por esse lugar. O que me deixa triste é a crescente consciência de que, cedo ou tarde, mais cedo do que estou disposto a admitir, vou me integrar numa nova cidade, esquecendo o lugar que agora tanto significa para mim, sendo esquecido por ele. Em suma, o que me deixa triste é a consciência de que perderei meu desejo pelo que agora é meu lar. O status desse objeto causa de desejo é o de uma anamorfose. Uma parte da imagem que, olhada bem de frente, aparece como um borrão sem sentido. Assume os contornos de um objeto conhecido quando mudamos de posição e olhamos a imagem de viés. A ideia de Lacan é ainda mais radical. O objeto causa de desejo é algo que, visto de frente, não é coisa alguma, apenas um vazio. Só adquire os contornos de alguma coisa quando visto de esguelha. O mais belo exemplo na literatura ocorre quando, no Ricardo II de Shakespeare, Bruce tenta consolar a rainha, preocupada com o infeliz rei numa campanha militar. Aí aqui desgramou, botou em inglês. Será que aqui é uma tradução? Deixa eu ver, cara. É a tragédia de a tradução. A tragédia do rei Ricardo II. Tradução livre. Cada grão de uma tristeza tem 20 sombras, que se parecem com a própria tristeza, mas não a são. Pois os olhos da tristeza, embaçados por lágrimas que cegam, partem em muitos o que é inteiro. Como perspectivas que olhadas de frente mostram apenas confusão e que de viés distinguimos formas, assim vós, doce majestade, olhando de viés a partida de vosso Senhor, mais que ele verdes formas de tristeza a lastimar, as quais, se bem vistas, são apenas sombras do que não são. Interessante. Isso é o objeto A. Uma entidade, objeto A, uma entidade que não tem nenhuma consistência substancial, que em si mesma não é nada senão confusão, e que só adquire uma forma definida quando olhada de um ponto de vista enviesado pelos desejos e medos do sujeito, como tal, uma mera sombra do que não é.
Isso aqui também é interessante pensar, né, como Lacan vai construir o objeto A entre o seminário 9 e 10, e em torno, né, da identificação e da angústia, definindo a angústia, inclusive, como aquele afeto que não engana, porque justamente demonstra, aponta, né, vou usar esse termo, para o objeto A. E depois, Lacan, no seminário 17, Lacan vai estabelecer a posição do analista na cena analítica, né, como semblante desse objeto A. Então, o analista é objeto A justamente por ser uma sombra do que não é, um semblante. E isso é curioso quando a gente pensa em certos movimentos e certas articulações de como esse sujeito se relaciona na estrutura, inclusive em sua relação de outra-idade, né, de emissão, de invasão, enfim, o analista ele não aparece como grande A, que poderia estar associado aí matemamente, né, ou seja, em estrutura de matema, com o outro, né, o grande outro maiúsculo, e o A do pequeno a como outro minúsculo, né, mas não um outro propriamente, né, mas como um objeto A que é uma sombra daquilo que não é. Enfim, é uma construção interessante, né? O objeto A é o estranho objeto que não é nada senão a inscrição do próprio objeto no campo dos objetos sobre a aparência de um borrão que só ganha forma quando parte desse campo é anamorficamente distorcida pelo desejo do sujeito. Não esqueçamos que a mais famosa anamorfose na história da pintura, a tela Os Embaixadores, de Holbein, Holbein, diz respeito à morte. Quando olhamos do ângulo lateral, adequado para o borrão anamorficamente estendido na parte inferior da pintura, posto entre objetos da vaidade humana, ele revela ser uma caveira. Isso aqui é aquele desenhozinho da capa do Seminário 11. E aí vejamos a construção, né? Seminário 9, identificação, seminário voltando ainda, né? Seminário 8, transferência, suposto saber, identificação, seminário 10, angústia, construção, formalização da construção do objeto pequeno A, seminário 11, os conceitos fundamentais da psicanálise e essa capa, né? Tem aqueles dois carinha assim parado e do lado tem aquela imagem distorcida. Se você olha de frente, você não vê ela, você tem que botar ela de lado, assim, o livro, né, para você conseguir visualizar ali que aquilo é uma capa. Ela ganha uma forma assim, meio 3D, né? É bem interessante aquela capa. Diz respeito à morte quando olhamos o ângulo lateral adequado para o borrão do humano revela sua cabeça. As palavras de consolo de Bush podem ser lidas junto com o monólogo posterior, em que ele situa a morte no vazio, no meio da coroa real oca, como o bufão mestre, que nos deixa fingir que somos reis e gozar nossa autoridade somente para furar nossa forma inflada com uma agulha e nos reduzir a nada. Tradução, a tragédia de Ricardo II, tradução. Pois dentro da coroa vazia, que cerca os templos mortais de um rei, a morte tem corte e trono. Tem corte e trono. Zomba de sua majestade e de sua pompa, concedendo-lhe um respiro, uma pequena cena, em que ele é o monarca temido e mata só com o olhar, infundindo-lhe o vão conceito de si, como se essa carne que nos serve de mudo na vida fosse de aço. E então, rindo-se, ela por fim chega e com um pequeno alfinete penetra a muralha do castelo. E adeus, rei. Shakespeare. Costuma-se dizer que Ricardo tem dificuldade em aceitar a distinção entre os dois corpos do rei e em aprender a viver como um ser humano comum despido do carisma real. A lição da peça, no entanto, é que essa operação, por mais simples e elementar que pareça, é de execução em última análise impossível,
Para expressá-lo sucintamente, Ricardo começa a perceber sua realeza como um efeito de anamorfose, uma sombra de nada. Contudo, livrar-nos desse aspecto insubstancial não nos deixa com a realidade simples do que efetivamente somos. É como se não pudéssemos simplesmente contrapor a anamorfose do carisma e a realidade substancial, como se toda a realidade fosse um efeito de anamorfose, uma sombra de nada, e o que obtivéssemos ao olhar para isso de frente fosse um nada caótico. O que podemos obter, então, depois que somos despojados de identificações simbólicas, desmonarquizadas, é nada. A figura da morte, no meio da coroa, não é simplesmente morte, mas o próprio sujeito reduzido ao vazio. A posição de Ricardo, quando, ante a exigência de renunciar à coroa, responde basicamente: não conheço nenhum eu para fazê-lo. Tradução, né? No, que vai anotando isso aqui em inglês, é I know no I. É, sim, não, não, sim. O início da resposta de Ricardo na redação que se segue. Bolingbroke, ficais contente em resignar o trono? Aqui, peraí, volta, tradução, né? Bolingbroke fala, né? Ficais contente em resignar o trono? E o rei Ricardo responde: sim, não. Não, sim. Pois tenho de ser nada. E então, não, não. Pois abdico de ti. Reparai então como me desfaço. Tiro este peso na minha cabeça e este cetro sem mando de minha mão. Continuando, esta resposta aparentemente confusa para a pergunta de Bolingbroke funda-se no raciocínio complexo baseado no exercício brilhante do que Lacan chamou de neologismo da língua, né? A língua, que apareceu como língua, aparece no Lacan como la langue, eu prefiro traduzir como la língua. A linguagem como o aspecto de prazeres ilícitos que se opõe a toda normatividade. A caótica multidão das homonímias, dos jogos de palavras, das ligações metafóricas irregulares e ressonâncias. Ela joga com maneiras diferentes para escrever e compreender, o que em inglês pronunciamos igual. I know no I. As palavras de Ricardo podem ser interpretadas simplesmente como uma negativa redobrada, acompanhada pelo I exclamatório. I não, não I. Na medida em que o sentido mais comum de I em Shakespeare é yes, elas podem ser lidas como indicando oscilação. Sim, não, não, sim. Ou se compreendermos I como I, eu, elas podem também ser lidas como uma negativa, mas dessa vez baseada na negação da própria existência do eu. Uma forma condensada de I, né? Say no because there is, no I to do it, eu digo não, porque não há nenhum eu para fazê-lo, né? I know, no I, né? Eu não, nenhum eu. A mesma ideia pode ser defendida na terceira leitura, que compreende isso como uma homofonia de I know no I. Não conheço nenhum eu. Tu queres que eu faça isso, mas como queres que eu seja nada, que eu me anulo inteiramente? Como eu posso fazê-lo? Em tal situação, não há nenhum eu para fazê-lo, para dar-te a coroa. Podemos também traduzir este diálogo para um idioma moderno, à maneira das famigeradas e por vezes deliciosas versões que Alan Durban faz de Shakespeare para o inglês vernáculo de hoje. Henrique, estou farto desse papo. Quero uma resposta clara. Você vai me dar a coroa? Sim ou não? Ricardo, não e não. Não, não. Tá, se você insiste, eu dou, mas primeiro gostaria de chamar a sua atenção para um pequeno problema. Sua exigência envolve um paradoxo pragmático insustentável. Você quer que eu lhe dê a coroa e assim faça de você um legítimo soberano. Mas a própria situação em que me põe me reduz a nada e a ninguém,
privando-me, portanto, da própria autoridade que tornaria o gesto que você quer que eu execute um performativo eficaz. Assim, como você manda e me tem em seu poder, por que não? Vou lhe dar a maldita coroa, mas aviso. Este meu ato é meramente um gesto físico, não um verdadeiro performativo que faria de você um rei. Há uma cena memorável em Luzes da Cidade, uma das obras primas absolutas de Charles Chaplin. Depois de engolir um apito por engano, o vagabundo sofre um ataque de soluço, o que leva a um desfecho cômico. Por causa do movimento do ar em seu estômago, cada soluço gera um estranho som de apito vindo de dentro do corpo. Charles Chaplin é sensacional. Charles Chaplin Chaves, que inclusive, né, Chaspirito é o nome mexicano, né, original do Chaves, que é inspiração a Charles Chaplin. E os filmes do brasileiros, né, do Mazzaropi, nós são sensacionais, assim, porque são as coisas mais bobas, assim, mais simples que e mais arcaicas, digamos, né, que é como se fosse assim, a raiz do uso da linguagem, de tão simples que é, né? Simples, assim, claro, com toda a licença poética que dá para chamar isso de simples, né? Mas são encenações assim muito curiosas e que permitem assim umas leituras, né, umas articulações muito interessantes. Cada soluço um apito, né? Embaraçado, o vagabundo tenta desesperadamente disfarçar esses sons, não sabendo o que fazer. Não temos nessa cena representação da vergonha em sua forma mais pura? Sinto vergonha quando sou confrontado com o excesso de meu corpo. E é significativo que a fonte da vergonha nesta cena seja um som espectral que emana de dentro do meu corpo. O som como um órgão autônomo sem corpo, localizado no próprio âmago de meu corpo e ao mesmo tempo incontrolável, como uma espécie de parasita, um intruso estrangeiro. O que tudo isso quer dizer é que, para Lacan, o real, em sua forma mais radical, tem de ser totalmente dessubstancializado. Isso aqui não existe definição mais antimileriana do que essa. Ele não é uma coisa externa que resista a se deixar apanhar na rede simbólica, mas as fissuras dentro dessa própria rede simbólica. O real, como a coisa monstruosa atrás do véu das aparências, é o chamariz supremo que se presta facilmente à apropriação da nova era, como na noção de Deus monstruoso de Joseph Campbell. Por monstro, refiro-me a alguma presença ou aparição horrenda que explode todos os seus padrões de harmonia, ordem e conduta ética. É Deus no papel do destruidor. Essas experiências vão além dos juízos éticos. Isso é exterminado. Deus é horrível. E Joseph Young, The Power of Myth, Nova York. O que é o chamariz aqui? A propósito da noção do real como a coisa substancial, Lacan leva a cabo uma inversão que pode ser iluminada pela passagem da teoria especial para a teoria geral da relatividade em Einstein. Embora já introduza a noção de espaço curvo, a teoria espacial concebe essa curvatura como efeito da matéria. É a presença de matéria que curva o espaço. Somente um espaço vazio não seria curvo. Com a passagem para a teoria geral, a causalidade é invertida. Longe de causar a curvatura do espaço, a matéria é seu efeito
e a presença de matéria indica que o espaço é curvo. O que tudo isso pode ter a ver com a psicanálise? Muito mais do que parece, de um modo que faz eco a Einstein, para Lacan, o real, a coisa, é menos a presença inerte que curva o espaço simbólico, introduzindo nele lacunas e incoerências, que um efeito dessas lacunas e incoerências. Isso nos leva de volta a Freud, que no desenvolvimento de sua teoria do trauma, mudou sua posição de maneira estranhamente homóloga à mudança de Einstein mencionada acima. Freud começou com a noção de trauma como algo que, a partir de fora, invade nossa vida psíquica e perturba seu equilíbrio, desconjuntando as coordenadas simbólicas que organizam nossa experiência. Freud, até 1918, 17, 18, essa construção aí, né? A cisão da consciência. Pense no estupro brutal ou no testemunho ou padecimento de uma tortura. Dessa perspectiva, o problema é como simbolizar o trauma, como integrá-lo em nosso universo de significado e cancelar seu impacto desorientador. Mais tarde, Freud optou pela abordagem oposta. Sua análise do homem dos lobos, seu famoso paciente russo, isolou como o evento traumático precoce que marcou a vida do paciente o fato deste, quando era uma criança de 1 ano e meio, ter testemunhado entre os pais um coitus a terno, um ato sexual em que o homem penetra a mulher por detrás. No entanto, originalmente, quando essa cena ocorreu, nada houve de traumático. Quando essa cena ocorreu, nada houve de traumático nela. Longe de ser gravemente perturbada por ela, a criança apenas a inscreveu em sua memória como um evento cujo sentido não estava claro para ela. Somente anos mais tarde, quando ficou obcecada pela questão de onde vêm os bebês, e quando começou a desenvolver teorias sexuais infantis, a criança lançou mão dessa lembrança para usá-la como uma cena traumática, corporificando o mistério da sexualidade. Apenas retroativamente a cena foi traumatizada, elevada a um real traumático, para ajudar a criança a enfrentar o impasse de seu universo simbólico. Sua incapacidade de encontrar respostas para o enigma da sexualidade. Em conformidade com a mudança de Einstein, o fato original é aqui o impasse simbólico. E o evento traumático é ressuscitado para preencher as lacunas no universo significado. Não é exatamente a mesma coisa que se aplicar ao real de um antagonismo social? O antissemitismo reifica, ou seja, corporificando num grupo particular de pessoas, o antagonismo inerente à sociedade. Ele trata a judeidade como uma coisa que, a partir de fora, invade o corpo social e perturba seu equilíbrio. O que acontece na mudança da posição de estrita luta de classes para o antissemitismo fascista não é apenas uma simples substituição de uma figura do inimigo, a burguesia, a classe dominante, por outra, judeus. A lógica da luta é totalmente diferente. Na luta de classe, as próprias classes fazem parte de um antagonismo que é inerente à estrutura social, ao passo que, para o antissemita, o judeu é um intruso estrangeiro que causa antagonismo social, de modo que, para restaurar a harmonia social, a única coisa que precisamos fazer é aniquilar os judeus. Ou seja, exatamente como o homem dos lobos, quando criança, ressuscitou a cena do coito parental para organizar suas teorias sexuais infantis, um antissemita fascista transforma o judeu na coisa monstruosa que causa decadência social. Isso, a gente olhar por essa perspectiva aqui até consegue acompanhar, né, o antagonismo esquerda-direita, lulismo bolsonarismo, né, no Brasil. Parece.
está estruturado, parecem estar localizados, né, numa mesma estrutura. Lacan recorre frequentemente ao real científico e evoca exemplos das ciências naturais para elucidar os enigmas do real psicanalítico. Pretendem essas referências ser meramente metáforas, empréstimos didáticos sem nenhum valor cognitivo inerente, ou envolvem uma ligação teórica entre os dois domínios. Embora Lacan tenha subestimado os empréstimos, reduzindo-os a instrumentos didáticos, o caso é muitas vezes mais ambíguo. Tomemos a caracterização que Lacan faz das ciências naturais como tratando do que ele chama de savoir dans le réel, saber no real. Saber no real. O saber no real. É como se houvesse um conhecimento das leis da natureza inscrito diretamente no real dos objetos e processos naturais. Por exemplo, uma pedra sabe a que leis da gravidade obedecer quando está caindo. Pode parecer que aí reside a diferença entre natureza e história. Na história humana, leis são normas que podem ser esquecidas ou desobedecidas de outra maneira. O efeito cômico de uma cena arquetípica de cartoons depende precisamente da confusão entre esses dois níveis. Um gato caminha no ar, no alto de um penhasco. Ele só cai depois que olha para baixo e percebe que não há nenhum suporte sobre os seus pés. Como se tivesse esquecido momentaneamente as leis naturais a que seu corpo tem de obedecer e precisar ser lembrado. No entanto, para passar da comédia para a tragédia, quando o regime político se desintegra na realidade histórica, não podemos, em linhas similares, distinguir entre suas duas mortes, simbólica e real. Há épocas estranhas em que um regime, durante um período limitado, persiste no poder, embora seu tempo esteja claramente terminado, como se continuasse vivendo porque não percebe que está morto. Como Hegel escreveu, Napoleão teve de ser derrotado 2 vezes para entender o que importava. Sua primeira derrota em 1803 ainda pôde ser tomada como um mero acidente da história. É somente sua derrota repetida em Waterloo que comprova como sua morte expressa uma necessidade histórica mais profunda. Seriam esses paradoxos realmente o domínio exclusivo da história humana? Em seu nível mais audacioso, a física quântica parece admitir exatamente um paradoxo de Cartman como esse: a suspensão momentânea, o esquecimento do saber no real. Imagine que você tem de pegar um avião no dia X para receber uma fortuna no dia seguinte, porém não tem dinheiro para comprar a passagem. Mas então você descobre que o sistema de contabilidade da companhia aérea é tal que, se você enviar o pagamento da passagem dentro de 24 horas depois da chegada ao seu destino, ninguém jamais saberá que ela não foi paga antes da partida. De modo semelhante, a energia que uma partícula tem pode flutuar enormemente, contanto que essa flutuação se dê numa escala de tempo suficientemente curta. Assim, da mesma maneira que o sistema de contabilidade da companhia aérea lhe permite tomar emprestado o dinheiro para uma passagem aérea, contanto que você o restitua de maneira suficientemente rápida, a mecânica quântica permite a uma partícula tomar emprestada energia, contanto que possa abandoná-la dentro de um período determinado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Mas a mecânica quântica nos obriga a levar a analogia um passo adiante. Imagine alguém que toma empréstimos compulsivamente e vai de amigo em amigo pedindo dinheiro. Tomar emprestado e restituir muitas e muitas vezes, com persistente intensidade. Ele pede dinheiro somente para devolvê-lo logo depois. Numa lógica similar, um frenético deslocamento de energia e impulso para cá e para lá está ocorrendo perpetuamente no universo das distâncias em intervalos de tempo microscópico. Essa nota, 27, Green, universo elegante. É assim que, mesmo numa região vazia do espaço, uma partícula emerge do nada, tomando sua energia emprestada do futuro e pagando por ela com sua aniquilação antes que o sistema perceba esse empréstimo. Toda a rede pode funcionar assim, no ritmo de empréstimo e aniquilação,
um tomando emprestado do outro, transferindo a dívida para o outro, adiando o pagamento da dívida. Isso pressupõe um intervalo mínimo entre as coisas em sua realidade bruta imediata e o registro dessa realidade em algum meio, do grande outro. Podemos trapacear na medida em que o segundo evento seja atrasado em relação ao primeiro, o que o que torna a física quântica tão estranha que podemos trapacear na realidade, com nosso próprio ser. O grande contraponto à física quântica, a teoria da relatividade de Einstein, também oferece paralelos inesperados com a teoria lacaniana. O ponto de partida da teoria da relatividade é o estranho fato de que, para cada observador, qualquer que seja a direção em que se move ou a rapidez com que faz, a luz se move na mesma velocidade. De maneira análoga, para Lacan, quer o sujeito desejante se aproxime do seu objeto de desejo ou fuja dele, nesse objeto parece permanecer à mesma distância dele. Quem não se lembra da situação pesadelar em sonhos? Quanto mais corro, mais fico plantada no mesmo lugar. Esse paradoxo pode ser elegantemente resolvido pela diferença entre o objeto e a causa de desejo. Por mais que eu me aproxime do objeto de desejo, sua causa permanece distante, elusiva. Além disso, a teoria geral da relatividade soluciona a antinomia entre a relatividade de cada momento, com relação ao observador, e a velocidade absoluta da luz, que se move a uma velocidade constante, independentemente do ponto de observação, com a noção de espaço curvo. De forma paralela, a solução freudiana para a antinomia entre a aproximação ou a fuga do sujeito de seus objetos de desejo e a velocidade constante, a distância dele, do objeto causa de desejo, reside no espaço curvo do desejo. Por vezes, o caminho mais curto para realizar um desejo é evitar o objeto meta, fazer um desvio, adiar seu encontro. O que Lacan chama de objeto pequeno a é o agente desse encurvamento, o insondável X que faz com que, quando nos confrontamos com o objeto de nosso desejo, obtenhamos mais satisfação ao dançar em torno deste que nos dirigindo diretamente a ele. A física de hoje está presa numa estranha dualidade. A teoria da relatividade dá a melhor explicação do modo como a natureza funciona no nível macroscópico, cósmico, e a física quântica dá a melhor explicação do modo como ela funciona no nível microscópico, subatômico. O problema é que as duas teorias são simplesmente incompatíveis, de modo que o objeto central da física de hoje é formular uma teoria unificada de tudo que possa conciliar as duas. Não ficaríamos surpresos, portanto, se encontrássemos um eco dessa dualidade na teoria de Freud. Por um lado, a hermenêutica do inconsciente, a interpretação dos sonhos, atos falhos ou outros erros desse tipo, sintomas exemplificados nas três obras-primas iniciais de Freud, a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana, e xistes e sua relação com o inconsciente. Por outro lado, uma explicação mais positivista de nosso aparelho psíquico como uma máquina para lidar com energias libidinais, produzindo metamorfoses, vicissitudes de pulsões, cujo primeiro estudo importante é o volume de Freud sobre teorias da sexualidade. No nível conceitual, essa cisão é mais bem exemplificada pelos dois termos que Freud usa, por vezes, como equivalentes: o inconsciente, cujas formações devem ser interpretadas, e o isso, o sítio das energias inconscientes. Como conciliar essas duas faces do edifício freudiano? Um dos muitos neologismos no Lacan tardio é a noção de sintoma, que gera toda uma série de associações de São Tomás de Aquino a tom saudável ou homem sintético, em contraste
com os sintomas, mensagens codificadas do inconsciente. Os symptoms são uma espécie de átomo de gozo. A síntese mínima de linguagem e gozo. Unidades de signos permeadas com gozo. Como um tiro que repetimos compulsivamente. Não seriam sintomas quanta de gozo? Seus menores pacotes? Não seriam eles, como tais, um equivalente freudiano das supercordas, destinados a conciliar as duas faces da física moderna, a teoria da relatividade e a mecânica quântica? Embora Lacan seja muitas vezes criticado por negligenciar o vínculo entre a psicanálise e as ciências naturais em que Freud sempre insistiu, esse vínculo está vivo e atuante em sua obra. Nesse ponto aqui eu tenho algumas pequenas dúvidas, algumas pequenas um caminho substancialista quando tenta juntar a teoria lacaniana com a teoria freudiana, principalmente com essa parte positivista, né, da produção freudiana. Eu acho que isso tende a um substancialismo. E no meu atual momento de percurso, né, de formação, eu não consigo, digamos, olhar com bons olhos essa junção, né? Eu tendo, e quem me acompanha aqui observa as minhas marcações de dificuldade com isso. E aí, claro, eu sinto uma carência no meu processo de me aprofundar um pouco mais nos estudos da linguagem. Inclusive, é a minha pretensão de estudo para depois desse livro. É a gente estudar aqui nesse espaço as teorias linguísticas do Saussure, né? E, eventualmente, depois do Jacobs, enfim, para a gente seguir por esse caminho. Enfim, concluir aqui hoje o capítulo 4 e no próximo encontro, semana que vem é entre feriado, né? Quinta-feira é um feriado, mas algo que está parecendo que minha semana não terá muitas alterações, então tudo indica que vai continuar da mesma forma, com as leituras na quinta e na sexta. Caso haja uma necessidade de alguma atualização em torno disso, eu envio no grupo do WhatsApp. Até lá.